Boa noite, irmãos. Com muita alegria que nós retornamos à casa do Senhor em louvor e adoração ao nosso Deus, e também por razões graciosas da parte de Deus, como Ele tem nos abençoado. Hoje, de uma forma especial, tributamos esse culto, como gratidão a Deus, mas também tributamos a Deus toda a honra, toda a glória pela vida do nosso irmão Samuel, que esteve internado há alguns dias, e hoje nós temos a alegria de ter o Samuel entre nós, e tributando assim a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a gratidão. Mas queremos também agradecer a Deus pela forma que Ele tem salvado vidas, tem resgatado pecadores, e tem levado esses pecadores à conversão, à regeneração, e tem sim dado a eles a vida eterna. Nós também nos alegramos muito com isso. Quero convidar a igreja para abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 32. Eu peço à igreja que seja compreensiva conosco. Nós estamos saltando alguns capítulos de Gênesis e passando para 32, tendo em vista que nós queremos trabalhar um sermão, dando ênfase assim ao que Deus fez na vida do Samuel e como que nós de fato devemos estar preparados diante do impossível, diante do medo, diante das incertezas, como que nós devemos confiar em Deus. Como que nós devemos, de fato, depender tão somente de Deus e assim descansar nas mãos do Senhor. Então vamos em Gênesis capítulo 32, do primeiro versículo até o versículo de número 21. Vamos ler essa parte de forma responsiva. Vamos abreviar o nosso tempo, vamos ler do primeiro versículo até o versículo 12 somente, e então a gente passa para a exposição. Capítulo 32, do primeiro versículo ao versículo 12. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda teus filhos, como um peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicar-lhe ao meu Senhor, para lograr mercê à sua presença. Falaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Depois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna à tua terra e à tua parentela, e te farei bem. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, nós o exaltamos.
Agradecemos ao Senhor, Deus, pela Tua muita bondade em nossas vidas. Como nós contemplamos ali no Salmo de número 34, Deus. Como nós contemplamos em Miqueias 7, o Teu cuidado, a Tua proteção, o perdão, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E agora, Deus, nós rogamos ao Senhor que o Teu Espírito nos dê toda a quietude, nos dê um coração sensível, quebrantado, Pai, abatido para ouvi-lo nessa noite. Para que a Tua palavra, Deus, seja vida, seja saúde para o nosso corpo, para a nossa mente. Derrama sobre nós a Tua graça e cura cada um de nós pela Tua palavra. Nós te imploramos, ó Deus, nós te suplicamos e te agradecemos. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Irmãos, como nós já mencionamos, o tema para nós pensarmos, discutirmos nessa noite, na verdade, sermos alimentados por Deus, seria exatamente esse: diante do impossível e do medo, creia em Deus. Jairo, no Novo Testamento, quando saiu em busca do Senhor Jesus Cristo para a cura de sua filha, e ele encontrou Cristo enquanto Cristo estava juntamente caminhando com Jairo em direção à sua casa. No meio do caminho havia uma mulher com hemorragia, e Cristo parou para curar essa mulher. E logo em seguida alguns servos de Jairo chegaram até ele e disseram para ele assim: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Boa notícia para se dar um pai, não é isso? Quem sabe a melhor notícia para se dar a um pai. Imagine o coração de Jairo. Imagine os olhos, as lágrimas de Jairo. E Jesus simplesmente olha para Jairo e diz assim a Jairo: Jairo, não temas, creia somente. Você sabe o que é isso? Diante do impossível, diante do medo, diante das dores, a única coisa que você ouve de Jesus Cristo: não temas, creia somente. Jacó está amedrontado, voltando para casa, teria que encontrar com o irmão traído, humilhado, rejeitado. Um irmão com o coração cheio de amargura, de ódio, com os olhos cheios de vontade de assassiná-lo. E nós somos desafiados, diante do impossível e do medo, apenas crer em Deus. E aqui, irmãos, nós, olhando para a vida de Jacó, vamos levantar aqui 3 pontos para nós pensarmos juntamente. O primeiro deles: o medo e o impossível chegarão até nós. Com toda certeza, o medo e o impossível chegará até você. Com toda certeza. Mais cedo ou mais tarde, a morte baterá à sua porta. Mais cedo ou mais tarde, a enfermidade baterá à sua porta. Mais cedo ou mais tarde, o desemprego. Mais cedo ou mais tarde, o seu filho chegará à morte, o seu pai chegará à morte, a sua esposa chegará à morte, a sua mãe chegará à morte. Diante do impossível, diante do medo, a palavra de Deus nos desafia a crer. O medo e o impossível chegará até você a qualquer momento da sua vida.
quando você menos espera. Segundo ponto, não confie em seus próprios planos, em seus próprios métodos, em seus próprios recursos, em seus próprios planejamentos. Se você não busca a Deus e se você não depende de Deus, todos os seus planos, todos os seus recursos, todos os seus métodos serão um fracasso. Terceiro ponto, confie apenas em Deus e na sua provisão. Confie apenas na provisão de Deus, no cuidado de Deus, no amor de Deus para com a sua vida. E nada mais do que isto. Então, Jacó agora precisa encontrar com seu irmão, um irmão irado, amargurado, desejoso de matá-lo. E esse é o nosso primeiro ponto. O medo e o impossível chegarão até nós. E observe, irmãos, que Jacó agora tem uma estratégia, né? Ele manda mensageiros ir até Esaú. E de forma amigável, ele precisa criar uma estrutura, ele precisa criar alguma coisa para de fato chegar até o seu irmão Esaú. E ele manda dizer, olha, eu não vou mais como alguém que queira dominar ou roubar-lhe alguma coisa, mas agora eu estou indo como servo. Eu estou disposto a me tornar um servo, né, desse Esaú. E aqui a gente observa, irmãos, como que começa o texto, né? Observem a partir do versículo 3, o texto diz assim, olha, então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou, assim falareis a meu senhor, assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto, como peregrino morei com Labão, e em cuja companhia fiquei até agora. Tem bois, tem jumentos. Mas observe a expressão dele. Meu senhor Esaú, e quem vos fala é servo Jacó. O que faz com que esse homem esteja agindo assim? Medo da morte. Medo de encarar o seu irmão de frente novamente, e sabedor de que esse irmão desejava matá-lo. E ele sabia que, ao encontrar com Esaú, provavelmente ele seria morto. E Jacó então passa a temer o seu irmão. E quem sabe lá na sua cabeça, quando ele diz essas palavras, ele vai de forma amigável a Esaú, pensando assim, quem sabe agora Esaú já está mais amigável. Quem sabe Esaú já está mais amistoso. Agora, quem sabe Esaú me perdoa. Já se passaram 20 anos. Deus até me disse que era para eu voltar para a minha terra. Quem sabe Deus está trabalhando no coração de Esaú, moldando Esaú para ele poder me perdoar. E a gente percebe, irmãos, que Jacó está nessa angústia, nessa luta, o medo diante dele. Ele não sabe, ele está diante de um futuro incerto, inseguro. Ele não sabe qual será a reação do seu irmão. E provavelmente quando essas coisas surgem em nossa vida, quando a enfermidade chega à nossa casa, quando ela bate dentro da nossa casa, quando a morte chega, o desemprego chega, os problemas familiares chegam à nossa casa, é certo que nós somos tomados por medo. Quem teve a oportunidade, né, de visitar o Samuel e encontrar com a Cleide e observar o coração da Cleide, como é difícil para uma mãe olhar para um filho acamado num leito de enfermidade. O mais difícil é quando você tem as incertezas, que tipo de bactéria, que tipo de infecção, que tipo de antibiótico não controla, não consegue controlar, não consegue matar, não consegue curar. E as coisas vão nos causando medo, nos assustando, e nós começamos então a ficar angustiados, agoniados, e parece que Deus não nos responde, e a resposta não chega, e a cura não chega, e o medicamento não faz efeito. E o nosso coração vai ficando agoniado. E esse aqui é o relato.
Jacó está pensando nessas coisas. É interessante que olha no versículo 6, quando os seus servos, que ele havia enviado a Esaú, olhe para o versículo 6, ele diz assim, olha, voltaram os mensageiros a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para encontrar contigo. E 400 homens vêm com ele. Na cabeça de Jacó, talvez sim, quem sabe fazendo amizade, fazendo uma gracinha, mandando presente para ele, esse meu irmão vem aconchegante, vem carinhoso comigo, vem disposto a me perdoar. E os servos nem sequer falam disso para ele. Dizem, olha, seu irmão também está vindo encontrar com você. Quer ficar mais tranquilo? Ele está trazendo 400 soldados com ele. A notícia não é boa. E o texto diz aqui no versículo 7 que então Jacó teve medo e se perturbou. A palavra perturbou aqui é para uma pessoa que fica extremamente apavorado. É alguém que perde o controle, a consciência do que está à sua frente. Ele não tem domínio, ele fica apavorado, desesperado. Ele não sabe qual será a reação dele. E ele então começa a dividir o rebanho, dividir o povo, separar um povo aqui, um povo ali, e ele vai criando estratégias por causa do medo, a incerteza, a insegurança. Irmãos, talvez ele pudesse lhe lembrar naquele momento quando fala assim, olha, Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens. Quem sabe naquele momento ele estivesse pensando assim, eu enganei Esaú e meu pai. Quando eu saí de lá para Arã, eu via nos olhos do meu irmão o desejo de me matar. E agora eu tenho que encontrá-lo face a face. E ele está vindo em minha direção, ele está se aproximando para encontrar comigo, e ele vem juntamente com 400 homens. O que será da minha vida? O que será da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, ao encontrar com esse irmão? Vocês percebem que a angústia no coração de Jacó não é nada pequeno. Não há uma segurança, não há uma estabilidade, não há um motivo ali que ele pudesse criar uma base, um fundamento de ter uma certeza. Não, nada me acontecerá. E provavelmente, irmãos, naqueles dias, me parece que o Samuel disse que são 33 dias. Naqueles dias, dentro daquele hospital, um quartinho, parece que 2 por 2, uma cama, mais as aparelhagens, noite e dia, de fazer o Samuel perder a noção do que é dia e do que é noite, Samuel? E você passa a noite fica longa, ela estende. E você fica na expectativa de que o próximo exame que chega traga um bom resultado. E você não tem a certeza, e o médico passa e fala assim, olha, é muito complicado, esse bicho nós não conseguimos defini-lo, não tem um antibiótico ainda que consiga controlá-lo. E você fica pensando, imaginando coisas, pode ser que tenha que amputar a perna, pode ser que tenha que fazer algo, pode ser que amputando a perna, e pode ser que Deus o leve, pode ser que ele não seja curado, e uma série de coisas toma conta da sua mente e do seu coração. E agora passa um médico e te dá uma promessa de que na próxima sexta-feira você tem alta, e vem outro médico e diz, não, você não terá mais alta, porque complicou e nós precisamos aguardar um outro exame. São incertezas, são inseguranças, e que nos causam medo, que nos causam pavor, que tira a nossa estabilidade, que tira a nossa segurança. Jacó está enfrentando isso, irmãos. Mas o Senhor, como ele disse a Jairo, ele diz a mim e diz a você essa noite, não temas, creia somente. Mas a nossa vontade é rasgar o coração diante de Jesus. Eu falei, Jesus, como que o Senhor me disse para crer? Como? Acabaram de me dizer que a minha filha está morta. Como que eu vou crer? Qual a estrutura que eu tenho para crer? Como que eu posso voltar alegre e feliz para casa? A única notícia que eu tenho é que ela morreu. Todos nós temos medo. Todos nós temos medo da morte.
ou da morte de um ente querido nosso, com todas as convicções que temos, com toda a estrutura teológica que temos, nós sabemos que a morte não é uma coisa muito agradável. Ela é sentença, ela é punição. E isso nos assusta, irmãos. Isso nos causa medo. Então observem que Jacó está aqui tentando, solucionar os problemas do seu coração, da sua mente, da sua alma, mas ele não consegue. E o versículo 7 diz, olha, então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse, se vier Esaú a um bando e ferir, o outro bando escapará. Que expectativa mais frustrante, Se ele matar um bando, o outro bando foge. Expectativas frustradas. Segundo ponto, irmãos. Não confie em seus próprios planos. Quem sabe Dionísio e Cleide pensaram em tantas coisas, para solucionar o problema de Samuel. Quem sabe a gente tira ele daqui, leva ele para BH, leva ele para São Paulo. Quem sabe a gente procura um outro médico, quem sabe a gente procura um outro hospital, quem sabe a gente cria um outro meio e a gente consiga assim então resolver os problemas. Porque Jacó está nessa situação. Veja que no versículo 9 ele começa orando, Olha como que, lembra no sermão passado que nós falamos que Deus está trabalhando com Jacó, levando Jacó à maturidade, para formar Jacó no homem que Deus deseja que ele seja. Agora aqui no versículo 9, vejam bem, até os capítulos anteriores, Jacó não sabia orar, Jacó não orava a Deus. Mas agora no versículo 9 ele está assim, e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Se você for lá para o versículo 12, ele diz, olha, tu me disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E ele está orando, ele ora. Só que ele não pede sabedoria a Deus para dirigir os seus passos. Ele não busca Deus como orientador do que ele deve fazer. Ele lembra Deus das promessas de Deus. Ele ora, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu, o Senhor disse, o Senhor prometeu, o Senhor disse. Mas ele esquece que ele precisa colocar os planos dele debaixo da soberania de Deus, do cuidado de Deus e da proteção de Deus. Ele não pede orientação a Deus o que fazer para encontrar com Esaú. Ele não pede a direção de Deus que atitude ele deve tomar em relação ao seu povo para se encontrar com Esaú. Ele até pede a Deus que cumpra a sua palavra, mas ele não submete a Deus os seus planos, seus planejamentos, suas estratégias. Ele quer que Deus o abençoe. E infelizmente, irmãos, muitos de nós evangélicos fazemos isso. Nós buscamos a Deus, imploramos a Deus que cumpra a promessa, que nos socorra, que faça tudo o que Ele prometeu. Mas nós nos esquecemos de colocar os nossos planos, de pedir a Deus sabedoria, direção, para que nós tomemos decisões certas, conforme o propósito de Deus, conforme a vontade de Deus, e não façamos planos segundo o nosso próprio coração. Se você conhecesse o texto anterior, você entenderia o que eu estou dizendo aqui. Porque veja no primeiro versículo, versículo 2, do capítulo 32, o texto diz assim: também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim, acampamento de Deus, casa de Deus. Jacó já era para ter aprendido o cuidado de Deus, como que Deus protege, como que Deus cuida. Ele teve aqui uma experiência real de como Deus enviou anjos para cuidar dele, para assisti-lo, para protegê-lo. Mas mesmo assim Jacó não havia aprendido isso. Parece que ele não conseguia simplesmente sentar e descansar nos braços do Pai e entender o que Jesus disse para Jairo.
Não temas, creia somente na minha provisão, no meu cuidado. Não confie nos seus próprios planos. Versículo de número 7 nos mostra claramente o medo dele, como que ele está assustado. E o que ele faz então diante desse medo, dessa falta de confiança em Deus, de buscar a direção de Deus, de buscar os planos de Deus? O que é que ele faz? Ele começa a ter medo. E o que o medo faz com Jacó? Ele começa a criar planos, estratégias, para escapulir, para fugir, para ver se ele com as suas próprias mãos consegue a salvação dele, a salvação do seu povo, da sua família. E ele começa a executar os seus planos. Ele começa a dividir os bandos, o povo que com ele estava, os rebanhos, os bois e os camelos. Qual que é a estratégia dele? Ele falou: olha, eu vou dividir, separar e colocar ali, e se Esaú chegar e me matar, ele vai matar o rebanho tal, o povo tal, e eu fujo. Nós não lemos o capítulo 33, mas depois, se quiser, pode ler em casa. Ele é bem estratégico. Jacó não é bobo na sua estratégia. O que ele faz? Ele vai separar o bando. O que ele faz primeiro? Ele pega as concubinas vão à frente com os seus filhos. Aí tem um rebanho, outro rebanho, e logo após o rebanho, atrás dele, vem quem? Vem Lia com seus filhos, e lá no final, Raquel, a quem ele amava, e os seus filhos. Se Esaú matar as concubinas e os meus filhos, tem os rebanhos, tem Lia, eu e Raquel escaparemos. Vocês percebem que Jacó ainda não aprendeu tudo que tinha que aprender. Ele é estrategista, mas ele é cheio de truques, ele é cheio de malandragem. Ele quer fazer a coisa do jeito dele. Ele quer falar assim: olha, quem que eu vou poupar? Eu vou poupar a quem eu amo, Raquel e os meus filhos. Agora, concubinas e filhos ficam lá na frente. Se Esaú matar essa turma, eu fujo com Raquel, a quem eu amo. E a gente vem percebendo. Então ele está orando a Deus, ele está diante de Deus, colocando os seus problemas, buscando o socorro de Deus, mas ele não busca orientação, ele não busca sabedoria. Deus, o que eu faço? Qual é a estratégia? O que eu devo fazer? Qual é o procedimento? Porque não basta apenas planejar, não basta apenas querer fazer a estratégia. Nós não podemos superar e vencer as coisas do nosso coração, com base no nosso coração. É preciso buscar a Deus e nos sujeitar aos planos de Deus. E a gente percebe, irmãos, que toda a estratégia de Jacó será frustrada. Não adianta você estabelecer planos, projetos fora da sabedoria de Deus, fora da orientação de Deus. Qualquer planejamento nosso, qualquer plano que a gente tente fazer para achar solução fora da orientação de Deus, da sabedoria de Deus, nós seremos frustrados. Observem aí o versículo de número 4 a 5. O que Jacó está fazendo? Ele está mandando presentes para Esaú. Ele está usando aqui a estratégia da boa vizinhança, da politicagem, da bajulação. Olha, estou te mandando esses presentes, estou te mandando essas ovelhas, esses camelos, esse rebanho. Sou seu amigo, viu, Esaú? Nós somos irmãos chegados. Olha aí o presente, olha o que eu estou te mandando. Olha lá no versículo de número 18 e 20, ele diz assim, olha: responderás, são de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Versículo 20, disseram assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com os presentes que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Não é assim que a coisa funciona, não é assim que Deus trabalha. Então os nossos planos, os nossos projetos, fora da sabedoria de Deus, fora da orientação de Deus, são fracasso. E aqui, irmãos, seja na situação do Samuel, seja em qualquer outro problema da nossa vida, seja na criação de filhos, seja no relacionamento conjugal,
Nós não podemos fazer escolhas e tomar decisões fora da Escritura, fora da sabedoria de Deus, fora dos princípios de Deus. É por isso que nós fracassamos, é por isso que nós somos tomados pelo medo, é por isso que nós somos tomados pela angústia, porque nós queremos solucionar os problemas na nossa ótica, nos nossos princípios, na nossa própria conduta. Nós não queremos nos curvar diante de Deus, submeter ao propósito de Deus, aos planos de Deus. Jacó tinha que ter em mente: Deus é quem disse: eu te trarei de volta a essa terra, eu serei contigo, Jacó, e nada te acontecerá, Jacó. Se curve diante de mim, espere o meu projeto, espere o meu tempo, espere os meus planos, não faça nada fora das minhas atitudes, fora dos meus princípios. E quantas vezes, irmãos, nós, enquanto pais, enquanto maridos, nós queremos agir na frente de Deus, nós queremos estabelecer o nosso tempo, o nosso plano, o nosso projeto. Se Deus prescreveu Samuel 33 dias no hospital, você não sai ao 32, e você não sai ao 34, você sai no 33. Não adianta fazer nada com o médico, não adianta mudar de hospital, não adianta mudar antibiótico. Deus determinou cada detalhe da nossa vida. Nós precisamos aprender a confiar em Deus e não em nossos planos, não em nossos projetos, não em nossas decisões, porque são plenamente fracassos da nossa vida. E eis a razão porque muitos de nós sofremos. Hoje pela manhã, quando nós estudávamos sobre a Trindade, Dr. Gregory diz o seguinte: a razão pela qual nós temos medo, a razão pela qual nós vivemos ansiosos e a razão pela qual nós chegamos à depressão é porque nós não conhecemos Deus. Nós não conhecemos Deus como deveríamos conhecer. Olhe para a Trindade. Pai nos ama intensamente, a ponto de entregar o Filho, a pessoa, a segunda pessoa da Trindade. O Filho ama o Pai imensamente, a ponto de dar a sua vida para nos resgatar. O Filho ama o Pai, ou o Espírito ama o Pai e o Filho, de modo que Ele vem e nos resgata do vale de ossos secos, e gera vida em nós, e dá novo nascimento, compreensão, nos dá fé para que nós creiamos na vida eterna. E ainda assim nós duvidamos de Deus, e ainda assim nós não conseguimos esperar em Deus e descansar em Deus, de que Ele está no controle absoluto de cada detalhe da nossa vida. Ele diz assim: eu te amei a ponto de entregar o meu filho te amou a ponto de morrer por você, o meu Espírito te amou de maneira tal a cumprir e aplicar toda a obra redentora a você, e ainda assim você ainda acha que nós não sabemos cuidar de você. E aí, irmãos, nós vamos para o terceiro ponto: apenas confie na provisão de Deus. Apenas confie na provisão de Deus. Olhe lá no versículo 33, deixa eu adiantar um pouquinho aqui, 33, versículo 4. Veja o que o texto diz para nós, 33, 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e o choraram. Como nós não temos tempo para ler todo o contexto, Esaú não aceitou nenhum presente de Jacó. Esaú não aceitou nada de Jacó. Por que Esaú faz o que fez aqui? Porque Deus quebrantou o coração dele, Deus o quebrou, Deus o humilhou, para que ele fosse até Jacó e o abraçasse, e o beijasse, e o recebesse como irmão.
É isso que Jesus está dizendo para Jairo. Jairo, não temas, creia somente, Jairo. Lembram quando Jesus chega na casa de Jairo, o que eles estão dizendo? O que o senhor veio fazer aqui? A menina já morreu. A menina já morreu. E Jesus olha para eles e diz assim: não, ela dorme. Ela não está morta. Não é porque ela não estava morta. Jesus estava chamando para eles, dizendo assim: para mim, o Criador, aquele que deu a vida, qual que é a autoridade dele sobre alguém que dorme e sobre alguém que está morto? A mesma autoridade que ele tem para mandar alguém que está dormindo levantar, ele tem autoridade para mandar levantar aquele que está morto. É isso que ele está dizendo. Eu tenho autoridade para cumprir o meu propósito conforme me apraz. E aqui nós aprendemos, irmãos, voltando lá ao primeiro versículo, versículo 2, Jacó teve uma experiência muito real com Deus. Os anjos foram ali para socorrer, para protegê-lo, para dar a ele conhecimento de que Deus protege, de que Deus cuida. Quantas vezes no decorrer da sua vida, no decorrer da sua história, quantas vezes, quantos milagres, quantos cuidados, quanta provisão Deus já manifestou na sua vida. Mas o dia que Ele traz um problema, o dia que Ele te diz não, o dia que Ele traz uma dificuldade, o dia que Ele te promove uma dor, você o questiona, você duvida dEle, você o interroga. Ele pode te abençoar 364 dias do ano, mas no 365, se Ele te trouxer uma febre, você o questiona. Ele pode dar vida ao seu filho durante 40 anos, se o seu filho morrer com 41, você o questiona. Porque não o conhecemos, não conhecemos seu projeto, o seu plano. Não temos a humildade de nos curvar diante daquele que é Senhor, daquele que nós falamos assim, é o nosso Senhor, é a Trindade Santíssima que nos amou, que morreu por nós, que nos resgatou para estarmos uma eternidade com Ele. Nós temos essa dificuldade. Se Jacó tivesse lembrado desse campo, dessa habitação de Deus, desse Manaim, se ele trouxesse à mente ali a presença real de Deus diante dele, ele teria dito o que Paulo disse em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o grande problema da nossa fé. Nós não acreditamos nisso. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Não há enfermidade, não há morte, não há inimigo, não há maldade, não há dor, não há tribulação que me separe de Deus. Não é isso que Paulo canta em Romanos 8? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E se alguma coisa me separou, se a morte chegou, se a enfermidade chegou, se a dor chegou, é porque Ele autorizou, porque nada disso me separa dEle. A morte me coloca diante dEle. Eu saio daqui e estou face a face com Ele, com esse Senhor Jesus Cristo. A morte não é problema para o eleito, para o salvo. Então nós temos que aprender a confiar na provisão de Deus. Ele poderia ter pensado como Paulo, mas o que ele fez? Não, coloca um rebanho, deixa esse rebanho morrer, deixa esse povo morrer e eu fujo. Isso é uma demonstração de que Jacó não conhece a providência de Deus. Ele cria uma estratégia para preservar quem ele ama. Ele é partidarista. Ele é exclusivista, ele despreza os demais, ele não se importava com Lia, ele não se importava com as suas concubinas, ele se importava com Raquel e com seus filhos. Isso é evidência de que ele não está maduro, que ele ainda não amadureceu na fé, que ele ainda não cresceu, que ele ainda não conhece esse Deus na sua providência. O mesmo Deus que havia manifestado para ele ali no Manaim, com os anjos, com a presença real. E às vezes, irmãos, diante das lutas que enfrentamos, das dores que enfrentamos, nós esquecemos do cuidado de Deus, da provisão de Deus, do zelo de Deus para conosco.
Observem aqui alguns pontos com respeito a essa providência de Deus. Vejam bem, o quando da providência de Deus. Quando nós precisamos da providência de Deus? Quando nós temos necessidade da providência dele. Agora, a necessidade não é na nossa ótica, é na ótica de Deus. Às vezes nós achamos que a necessidade que nós temos é de que o Samuel seja curado. Mas na ótica de Deus, ele sim, Samuel, você vai para junto de mim. Você entrará no meu céu, Samuel. Você não volta mais para casa. Você virá para a sua casa celestial. Quando Deus providencia? O quando da nossa necessidade, mas a necessidade na ótica dele. Se na ótica dele é curar o Samuel, ele cura. Se na ótica dele é sustentar o Samuel em meia enfermidade, ele sustenta. Se na ótica dele é levar o Samuel para a glória, ele levará para a glória. Mas Deus manifesta a sua providência quando nós necessitamos da sua providência. Qual foi a providência de Deus na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego? Matar Nabucodonosor? Não. Apagar o fogo da fornalha? Não. Fazer com que eles fossem jogados dentro da fornalha e os preservasse com vida. Propósito de Deus, glória de Deus. Mas é muito gostoso olhar para Sadraque, Mesaque e Abednego. O difícil é olhar para Estevão. O difícil é olhar para a mãe de Estevão. Qual foi a providência de Deus para a vida de Estevão? Venha, Estevão, e eu te tomarei em meus braços. E entre na sua pátria celestial, na sua casa celestial. Venha morar comigo. Mas isso nós não queremos. Não é isso? Nós não queremos isso, nem para nós e nem para os nossos filhos. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Liberta, Senhor. Salva, Senhor. Liberta, cura, salva, liberta. É pecado isso? Não, não é pecado. Mas nós temos que estar preparados para o propósito de Deus. Para o propósito de Deus. Quando da provisão? Quando nós necessitamos. Por que Deus trouxe Jacó até aquela situação? Para ensinar a Jacó que ele não pode apoiar em si mesmo e nos seus planos. Ele está dizendo para Jacó, falou, Jacó, olha aí, você deu boi, jumenta, separou o bando, dividiu, fez a sua estratégia, fez o seu plano. E eu fui lá e quebrantei o coração de Esaú, e ele chegou mansinho como um cordeiro. Não é você, Jacó. Não são seus planos, Jacó. Não é o seu projeto. É o que eu faço, é o que eu planejo, é o meu propósito. A glória é minha, Jacó. O lugar da provisão. Onde é que Deus, de fato, manifesta a sua provisão? A sua providência? No caminho da obediência. O problema de Jacó é obedecer a Deus. Ele precisa aprender a obedecer a Deus. E aqui, irmãos, é a dificuldade que nós encontramos no nosso coração, de chegar diante de Deus e falar assim, Deus, o meu desejo é que o Samuel seja curado, mas eu quero confessar ao Senhor que eu me submeto ao teu propósito, por mais doloroso que ele seja. E nós temos que ter a sinceridade, de falar assim, Deus, mas eu tenho medo de perder o Samuel. Eu tenho medo de que ele seja levado contigo, porque isso vai me causar dor, isso vai me causar tristeza, mas eu sei que o Senhor é soberano, então toma conta do meu coração, toma conta da minha ansiedade, toma conta do meu medo, me dá estrutura, porque é isso que Deus quer, que nós aprendamos a depender dEle, a obedecê-lo, a submeter a Ele. E Ele então trabalha a sua providência no caminho da obediência. Alguém pode dizer assim, então aqueles que obedecem a Deus não sofrem? Não, não é isso que eu estou dizendo.
Deus manifesta a sua provisão no caminho da obediência. Nós temos que aprender a obedecer a Deus. Mas é certo que muitos daqueles que obedecem a Deus, que se curvam diante de Deus, que se sujeitam a Deus, se tornam mártires. Muitos morrem por causa da sua obediência. Muitos são apedrejados por causa da sua obediência. São decapitados porque obedecem a Deus, porque confiam em Deus. E são decapitados. São queimados em fogueira em uma praça pública, porque decidiram obedecer a Deus e se curvar diante do plano de Deus. E não foram libertos, e não foram poupados da morte. O caminho da obediência tem situações difíceis, tem situações assustadoras. Por mais que nós creiamos em Deus e confiamos em Deus, irmãos, os caminhos que traçamos, que trilhamos, são assustadores, são difíceis, para que nós aprendamos a não apoiar em nós mesmos e a confiar tão somente em Deus e na sua provisão. O que da provisão? O que Deus providencia? Deus providencia aquilo que nós precisamos, mas não aquilo que nós precisamos na nossa ótica, aquilo que nós precisamos na ótica dele, aquilo que nós precisamos que nos levará a glorificá-lo, a exaltá-lo, não aquilo que nós queremos, não aquilo que nós pensamos. Deus providencia tudo quanto nós necessitamos, que provoca, que causa e que resulta na glória dele, não na nossa felicidade. Às vezes aquilo que vai resultar a glória de Deus é o que nós vamos chorar, é que nos causará tristeza, que nos causará dor, mas resultará na glória de Deus. Deixa eu levantar aqui algumas aplicações para a gente poder encerrar. Apenas confie na providência ou na provisão de Deus. Mas veja como que nós podemos aprender com uma oração de Jacó. Talvez ele não entendesse isso claramente na prática, embora teoricamente e teologicamente ele entendesse isso, mas às vezes na prática nós temos dificuldade para aplicar a nossa própria teologia. Volte lá para o versículo de número 9. Olha como que Jacó se aproxima de Deus. Ele diz assim: e orou Jacó, Deus, meu pai de Abraão, e o Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, tornará a tua terra e a tua parentela. O que Jacó está expressando aqui? Quando ele diz a expressão Senhor aqui, ó Senhor, é Yahvé. Ele mesmo está dizendo para ele: Deus, Tu és o Deus do pacto. O Senhor tem uma aliança comigo e o Senhor mesmo prometeu que eu voltarei para a minha terra e o Senhor me abençoará e me fará bênção para a minha descendência. Ele traz à mente dele: Deus tem um pacto, Deus tem uma aliança e Ele prometeu que eu voltarei para a terra e serei bênção para a minha descendência. Como que Esaú me matará? Como que Esaú me causará dano? Ele está dizendo, ele está proferindo com seus próprios lábios, ele está orando e rogando a um Deus de pacto, um Deus de aliança, que diz assim: eu vou te levar para casa, você chegará lá, Jacó, ninguém te causará dano algum, Jacó, porque eu te abençoarei a sua descendência. Vejam que ele tem teoria, ele tem teologia, mas na prática ele fracassa. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida: pegar a nossa teologia e colocar na prática, no nosso sofrimento, na nossa dor. Deus é um Deus de aliança, o que Ele promete, Ele cumpre, para a glória dEle. Ele continua dizendo: olha, onde é que está fundamentada a oração de Jacó? Olha o versículo 9 e o versículo 12, ele usa essas expressões, olha, ele diz assim: e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, o que eu te oro está na tua palavra, o que eu estou pedindo ao Senhor para executar é o que o Senhor prometeu, não é o que eu penso, não é o que eu quero.
cumpra aquilo que o Senhor prometeu, o que o Senhor mesmo disseste a meu respeito. O Senhor disse que eu voltaria para casa, então não permita que Esaú cause dano na minha vida. E eu não preciso ficar planejando, eu não preciso ficar criando estratégia. O que eu preciso é orar com base na tua palavra. Olha o versículo 12, ele diz assim: e disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, e que pela multidão não se pode contar. Jacó, você não vai morrer agora, Jacó, você terá filhos e mais filhos e netos, e você será uma bênção para a sua descendência. E ele diz assim: certamente o Senhor me disse isso. A oração dele é com base na palavra. O problema é que ele não joga na prática. O problema é que o coração dele não consegue descansar nessas convicções, nessas promessas. Nós precisamos aprender isso, irmãos, a descansar. Ele apela a Deus com base na graça e não com mérito. Veja o que ele está crescendo, Jacó está amadurecendo, e ele chegará lá onde Deus quer que ele chegue. O versículo diz assim, olha, versículo 10. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Vejam que ele se fundamenta não em mérito, em graça, ele sabe disso, então coloque-se na prática, Jacó. Ele está dizendo assim, olha, Senhor, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que o Senhor tem usado comigo. Senhor, eu não mereço ser salvo, não mereço ser poupado, mas o Senhor prometeu que eu serei poupado, que eu serei preservado. Ele sabe que ele está ali sendo abençoado, sendo agraciado por Deus, não porque ele merece. Ele diz, eu sou indigno, eu não mereço a tua graça, eu não mereço a tua misericórdia. Talvez você saiba disso, então pratique isso na sua vida. Outra coisa, ele se apresenta com muita honestidade, com muita humilhação diante de Deus. Olha o versículo de número 11, ele diz assim, olha, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Irmãos, olha como que Jacó está crescendo, assim, Jacó, aprende. Irmãos, não é vergonhoso para nós que somos eleitos, que somos salvos, que cremos na predestinação, que cremos na eleição, nos humilhar diante de Deus. Chegar para Deus e falar, Deus, eu tenho medo, eu tenho medo. Eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor pode levar, eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode sustentar, mas eu estou com medo de o Senhor levar o Samuel. Não leva, Deus, porque vai me doer, vai me machucar, Deus, me poupa, me preserva, Deus. Mas nós temos que aprender a fazer como Jesus. Contudo, Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu estou te pedindo, estou com medo, cura o Samuel, restaura o Samuel, tira de mim a angústia, tira de mim o medo. Contudo, Jesus, seja feito o teu propósito, que a tua glória seja manifestada em nossas vidas, ainda que isso venha doer em nós. Mas eu tenho medo, Deus, cuida da minha ansiedade, cuida do meu coração, zela por mim, porque eu sou indigno, eu sou pobre, nu, eu não tenho forças, eu não sei como vencer. Por fim, irmãos, ele ora conforme o propósito de Deus. Ele diz assim, olha, certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Deus, o Senhor não vai me poupar porque eu estou orando ao Senhor. O Senhor não me dará vitória sobre Esaú porque eu estou orando ao Senhor. O Senhor me dará vitória porque o propósito do Senhor é me abençoar e abençoar a minha descendência. E fazer da minha descendência como a areia do mar. Por isso é que o Senhor me abençoa. Por causa do teu propósito, por causa do teu plano. Diante do medo, diante do impossível, isso vai chegar até você. Não confie nos seus próprios planos. Confie unicamente na providência de Deus. Creia no propósito dEle. Creia na justiça dEle, na perfeição dEle, para a glória dEle. Nós vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus
tributando a Deus toda a honra e toda a glória, porque Ele é misericordioso, porque Ele é compassivo, porque Ele é longânimo. Pai, somos imensamente gratos ao Senhor pelo amor, pelo carinho do Senhor para com Samuel. Não meramente porque o Senhor curou Samuel, Pai, mas porque o Senhor o elegeu, porque o Senhor o escolheu desde toda a eternidade para habitar o novo céus e a nova terra com o Senhor. E é certo, Deus, que ele ainda enfrentará muito medo, muito impossíveis na sua vida. Ajude ele a crescer na fé para que, diante de cada medo, diante de cada impossível na sua vida, que ele saiba, Deus, confiar no teu cuidado, no teu amor que não muda, que não falha, Pai. Continua, Deus, trabalhando com Dionísio, com a Cleide, para que tudo isso promova o crescimento e a maturidade deles diante de Ti, para que eles sirvam de testemunho, Deus, para que eles possam provar para o mundo que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que ama, um Deus que cuida. Continue cuidando também do Daniel e do Gabriel, fazendo dessa família, Deus, uma família que honre o nome do Senhor. E por isso, Pai, nós, nesse momento, tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a nossa gratidão por esta família e especialmente pela vida do Samuel. Muito obrigado por tudo, Deus. Muito obrigado porque o Senhor atendeu a oração do teu povo que clamava, que te suplicava por esta vida. Irmãos nossos espalhados, ó Pai, por este mundo inteiro. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por ouvir as nossas orações. Ó Deus, abençoa cada vida aqui presente nesta noite. Nos dê, ó Pai, uma semana abençoada, guardados e protegidos por Ti. Abençoa, Deus, a vida dos nossos visitantes. Conceda a eles a compreensão da Tua palavra. Conceda a eles, ó Pai, o crescimento diante de Ti. Derrama sobre nós a Tua graça e o Teu favor. E assim, ó Deus, possamos testemunhar sobre Cristo. Ó Deus, nós Te suplicamos. Nós Te agradecemos. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.